pedir perdão a vocês, porque eu retirei o vídeo que eu coloquei ontem. Eu recebi no analítico deste canal que aquela música que estava na parte do pastor Cláudio Duarte pediu direitos autorais. Então o analítico me avisou. Como o meu canal não é monetizado, o YouTube também não paga. Então eu preferi tirar para não trazer restrição ao canal, tá bom? Mas eu vim trazer a mesma palavra e vou até me estender mais um pouquinho. O Salmo 1, o Salmo 1 que diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Capítulo 4. Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filho dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ofereceis sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Olha que maravilha! Então, há uma bem-aventurança para as pessoas que não andam seguindo o conselho dos ímpios, o caminho dos pecadores, e nem se assentando, quer dizer, parando nesses lugares para ficar ouvindo, para ficar se entretendo. Tem pessoas que ficam paradas, ouvindo, né? E não se atentam para a diligência. E diz que o que é bem-aventurado, ele tem os seus ouvidos aguçados, afinados com a voz do Espírito. Aquele que diz assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, esse é o bem-aventurado, esse é o homem que não anda com os conselhos dos ímpios. E ele medita na lei do Senhor de dia e medita de noite. Ele tem prazer em meditar. Então, esse homem, ele é como árvore, que árvore também significa homem.
plantado junto a ribeiros de águas. Quer dizer, esse homem está sempre com as suas raízes sendo regada com a palavra do Senhor, com as informações que vêm do alto, não é aquelas informações que vêm da terra, dos homens, dos ímpios, mas são alimentados como se tivesse junto a ribeiros de águas. E ele dá o fruto na estação própria. Então, esse ser obediente à palavra do Senhor, ele vai frutificar, ele vai dar frutos bons, a sociedade vai ver, a igreja vai contemplar que ele é um homem bom, uma mulher de Deus, e dá frutos na estação própria. Nem as suas folhas caem, não murcham. Então ele não vai demonstrar na sua aparência, porque a folha é a aparência. Você olha uma árvore, se ela estiver com as folhas amarelas, se ela estiver com as folhas murchando, você sabe que algo de errado está acontecendo. Então o justo, quando ele é justificado, ele não tem aparência que o vento está açoitando, que o sol está molestando, que as coisas estão acontecendo contra ele. Então ele sempre prospera. Agora, não são assim os ímpios. São como a moinha que o vento espalha. O que é moinha? É quando você moe o trigo, que você soca o café, grãos, todo tipo de grãos, que você tira a palha, aquela palha fica triturada, levinha. E qualquer sopro, a gente faz até assim, né, aquele movimento, né? E aquela palha sai, porque o vento vai e leva. Até com assopro leva, não precisa ser tão forte. Os ímpios são assim, eles não têm consistência, eles não têm firmeza, são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Então, quando chega o juízo, eles não têm firmeza. E os pecadores na congregação do justo também não ficará, porque a luz manifesta as suas obras, o seu comportamento, tudo aquilo que você faz vem à tona. Estamos aí a todos os dias aparecendo coisas que os cristãos estão fazendo, cantores, pastores, assim, diáconos, todo mundo tem coisas aí, tá na mídia, tá pelos WhatsApp, tá por todo lugar, pessoas praticando coisas e não ficará na congregação do justo, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Perecer é morrer, deixar de existir. Então, o caminho dessas pessoas vai deixar de existir. As pessoas não vão caminhar com essas pessoas, vai parar de caminhar com essas pessoas. Aí diz assim no 4, sabei, pois, que o Senhor separou para si aqueles que lhe é querido. O Senhor virá quando eu clamar a ele. O Senhor tem separado os seus queridos. O separado do Senhor, ele não vive fazendo certas coisas. Aí diz assim, ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me desce largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Muitas das vezes, o justo, ele fica um tempão sofrendo, angustiado, porque a sua justiça não chega logo, porque a sua oração não é respondida logo de imediato. Mas quando o Senhor entra com a tua justiça, a oração é respondida. Aí diz assim, filho dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Há uma pergunta do Senhor. Filho dos homens, cantores, pastores, diáconos, servos, até quando vocês vão ficar convertendo a minha glória em infâmia? Quer dizer, difamando o nome do Senhor. Até quando? Até quando amareis a vaidade? Até quando buscareis a mentira? Até quando vão querer se firmar em mentira?
Não tem escapatório. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ele manda ir meditar, entrar no seu quarto, deita na sua cama, vai meditar. Vai fazer considerar o seu coração. Se você está certo, o que você está fazendo, está certo, está errado. E confia no Senhor. Calai-vos. Quer dizer, fique calado lá na cama, meditando, considerando o seu caminho. Você está certo? Você está fazendo justiça? Você está servindo ao Senhor? E diz mais ainda, ofereceis sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Então você, depois que considerar, de pensar, você tem que começar a praticar a justiça e oferecer sacrifício ao Senhor. Aí muitos falam assim, né? Muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Com certeza, as pessoas que estão praticando a justiça, o Senhor vem e vai iluminar o seu rosto. O seu rosto não vai ficar confundido. Você não tem como abaixar a cabeça. Por quê? Porque você não deve nada para ninguém. Você não deve nada para seus irmãos, para sua congregação. Você consegue olhar olho a olho. Você consegue contemplar a face do teu irmão, da tua irmã, do teu vizinho. Você não tem o que esconder de ninguém, porque você está praticando a justiça. Puseste alegria no meu coração mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Então essas pessoas que praticam a justiça, elas têm estampada no seu rosto uma alegria no espírito mais do que as riquezas, mais do que a prosperidade do campo, porque o grão é riqueza, é alimento, é mais do que ter uma mesa farta e bonita, é mais do que o vinho que alegra o coração, como a palavra diz, que o vinho alegra o coração. E depois dessa alegria, diz assim, que em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Então a pessoa que é justa, que pratica a justiça, que anda reto, que não tem nada a esconder, que não está praticando nada contra seu irmão, contra sua irmã, contra seus amigos, contra ninguém, essa pessoa é cheia da graça. O Espírito dá tanta alegria no coração da pessoa, que essa pessoa ela tem paz, ela deita e ela dorme em segurança. Ela não teme passar uma noite, porque o Senhor, Ele dá tanta segurança para essa pessoa. Essa pessoa é segura em Deus. Esta é a palavra que eu tenho para todos nós nesta tarde. Que Deus venha abençoar cada um de vocês. Que a luz de Deus possa resplandecer sobre o seu rosto e trazer muita alegria. Fique todos na paz. Até o próximo encontro.